eu sempre fui a favor de fato, a gente ter um consumo consciente, né, no quesito de recursos, materiais, até pela minha própria experiência profissional de ter feito alguns investimentos de materiais e que depois eu vi que ou eu poderia adaptar, eu poderia substituir de outras formas interventivas, através de outros recursos, e também a necessidade que às vezes a gente acha que tem de comprar tudo, um monte de material, um monte de recurso ao mesmo tempo, sem nem ter chegado ainda essa demanda específica. Eu vou dar um exemplo. Eu comprava, né, no início, hoje em dia eu estou muito mais consciente nesse quesito também, né, desses materiais. Às vezes eu comprava alguns baralhinhos, alguns livrinhos de demandas que até então nem tinham aparecido para mim. Mas eu comprava porque eu achava que em algum momento fosse aparecer e aí eu comprava. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a acumular alguns materiais, alguns recursos ficaram empilhados, ficaram deixados de lado. E aí, sim, de fato, às vezes aparecia alguma demanda que poderia usar com aquele recurso, mas era uma demanda muito isolada e que acaba que é um investimento nem tão interessante assim. Então, eu fui uma no início que fazia muita compra, né, para a clínica. Hoje eu sou uma outra pessoa, sou uma pessoa que compro só o que realmente eu acho interessante no atendimento. Quando eu observo que eu posso criar algum recurso ou posso adaptar algum recurso, eu mesmo boto a mão na massa e crio. Antes de tudo, existe uma diferença aí nesse público, né, de crianças e adolescentes. Eu observo, assim, que com o público infantil, a gente consegue adaptar com mais facilidade. Eu estou falando dentro de uma perspectiva muito pessoal. Talvez você ache até que o recurso para adolescente, criar algum material é mais fácil, tá tudo certo. Mas eu, particularmente, eu acho mais desafiador criar recursos para adolescentes, e eu vou já explicar o porquê. Com crianças, eu sinto mais facilidade, eu consigo criar, adaptar com mais facilidade. Por que eu considero um pouco diferente? O público de adolescente, a gente vê várias fases da adolescência. Tem alguma adolescência, tem aquela fase de adolescência que está com um pezinho na infância, então aquele pré-adolescente, que é meio criança e um pouquinho está entrando aí na fase da adolescência. Tem aquela adolescência que já está bem no meio da fase, com outros interesses, com outro estilo de comunicação, né, com outros tipos de demandas. E tem aquele adolescente que já está quase próximo aí da fase adulta, né, do início da fase adulta, que também tem outras demandas, outros anseios, às vezes, outros pensamentos, formas de se comportar. Então, muitas vezes, dentro da prática, de fato, os materiais para os adolescentes, eles são um investimento que a gente pode mais, né, dedicar, se você atende adolescente e gosta, dedicar e comprar. Mas com crianças, o máximo que você puder adaptar, eu acho interessante. Além disso, existem alguns adolescentes que são muito monossilábicos. Existe uma pobreza, de fato, aí nessa associação livre, nessa fala. Então, às vezes, requer e exige de nós, sim, de fato, algum material que possa esse paciente, né, se comunicar, esse paciente falar sobre os pensamentos, falar sobre as suas emoções, falar sobre a sua vida. E existe sim alguns adolescentes, isso é mais incomum na infância, né? Na infância, por mais que a criança seja tímida, quando ela estabelece o vínculo, fácil ela vai se soltando, ela vai comunicando, ela vai expressando. Mas o adolescente, não. Então, não é só o vínculo, muitas vezes não é o suficiente, porque alguns adolescentes, eles têm um perfil mesmo de serem mais introspectivos, né, e essa fala fica um pouco reduzida, e aí a gente vai, normalmente, ter mais dificuldade de conseguir acessar alguns conteúdos de demanda clínica. Por isso que, dentro dessas faixas etárias, por isso que eu digo que existe uma diferença, eu
prefiro investir mais em materiais para os adolescentes, porque já é uma carta na manga, que é sempre importante a gente ter quando a gente atende adolescente, do que com as crianças. Com as crianças eu tenho muito mais facilidade de adaptar. Claro que tem alguns adolescentes que são super fáceis de comunicação, né? Se expressam bem, sentam na poltrona, na cadeira, seja lá, né, no sofá, e falam, conseguem articular as ideias, mas não é a regra. Né? Então, diferente da criança, que por mais que ela seja um pouquinho mais fechadinha, quando ela estabelece um vínculo com você, a tendência é ela realmente se soltar mais. E eu vejo, inclusive, isso como uma queixa de muitos profissionais e medo de atender adolescente por conta disso. Eu tenho medo de pegar um adolescente muito monossilábico, ou que não traz, que tem uma dificuldade de fala, e aí isso se torna mais cansativo. Por isso que os recursos, de fato, para os adolescentes, eu acho, assim, bacana, se a gente tiver que escolher. Com a criança, né, como eu falei no início, eu sinto mais facilidade nessa construção de materiais, de recursos, e eu utilizo algumas estratégias para me dar ideias. Ontem mesmo, a gente tem um encontro, né, dos alunos lá do Psicólogos Inteligentes, e eu levei um estudo de caso de um paciente, né, de TOD, diagnóstico de TOD, e dentro de alguns recursos, eu compartilhei um recurso que eu aprendi com uma professora minha, que compartilhou, a gente conversando, ela compartilhou esse recurso, e aí eu só fiz algumas adaptações de acordo com o que eu achava que poderia ajustar dentro do atendimento com essa criança, e deu super certo. Então, com a criança, eu acredito que a gente pode explorar muito mais a nossa imaginação, a nossa criatividade, e propor atividades mais livres, digamos assim. A gente consegue formular atividades bem mais lúdicas, né, interessantes e mais fáceis de serem formuladas do que em si com os jovens, né? E principalmente os jovens um pouco mais ali entrando na fase adulta.